Olá, meus queridos, como vão vocês? Hoje é um dia especial, né? Eu acabei de ver o Let It Be, né, na Disney Plus e tal, e eu trouxe meu grande amigo, irmão, parceiro, Marcelo Gross, para poder discutir, porque talvez ele seja um dos grandes. O adjetivo que ele inventou foi Leribizeiro, né? Um dos grandes Leribizeiros que eu tive o prazer de conhecer nessa vida. Marcelo Gross, como é que você tá, meu querido? Como é que tá, Gilvan? Tudo certo por aqui? Joia, tudo tranquilo. Cara, como é que você tá aí debaixo d'água nessa Porto Alegre? Difícil agora a situação? A situação tá dramática aqui, mas estou são e salvo, minha família todos a salvos. E, e depois desse susto inicial, nada melhor para, né, dar uma aliviada na cabeça do que falar um pouco sobre os Beatles, né? E falar sobre esse filme tão querido aí, como tu falou, né? Eu sou Larry Bizeiro, então eu adoro tudo relacionado. Tudo relacionado ao Larry B, né? Você gosta do Kevin, do Mal Evans, do Billy Preston, todo mundo ali envolvido, né? Não, é uma beleza, né, velho? O Let It Be foi o terceiro álbum dos Beatles que eu comprei na minha vida. O primeiro foi os Reis do Iê, né? Uhum. Ganhei quando eu tinha, sei lá, 7, 8 anos. Depois o Magical Mystery Tour. Eu digo, que porra é essa, cara? Que negócio é esse? E daí eu passei de ano, sei lá, na minha quarta, quinta série lá. Daí eu falava, eu incomodava todos os meus parentes. Eu não quero roupa, cueca, brinquedo de Natal, aniversário. Eu quero o disco dos Beatles até completar a coleçãozinha aqui. Daí, naquela época, tinha disco para vender até no supermercado. Sim. Aí eu tinha pedido para ele aquele que eles estão atravessando a rua, que eu tinha achado a capa legal, e vinha nos discos dos Beatles, vinha aquele encarte, o Beatles Collection, e ali eu Sim. já, né, tenho, não tenho, eu já marcava ali, né. E ele me apareceu com esse disco, né, ele falou, aquele que eles estão atravessando a rua não tinha, eu te trouxe esse, né, o Larry B. E Me aí, diz. cara, era diferente dos Reis de Iê, era diferente do Magical Mystery Tour, porque naquela época eu conheci os Beatles ganhando os discos, né? Ah, não tinha como conhecer de outra forma, né? Depois que eu conheci um amigo meu, Cristiano Dias, né? Ele tinha, Eu ele conheço. tinha tão parecida com a minha, mas eu já tinha quase todos os discos, alguns discos eu conheci através dele, né? Uhum. Mas o Larry B eu achei meio, os caras estão meio tristes aqui, a coisa está meio séria, mas ao mesmo tempo tinha aqueles berreiros de I've Got Feeling e coisa. Então, logo eu gravei uma fitinha para ouvir no toca-fitas do carro do pai, né? E logo eu fiquei familiarizado com aquelas canções ali, completamente apaixonado. E deixa eu te perguntar, qual foi o seu primeiro contato com o filme, com o Larry B? Você lembra quando você assistiu pela primeira vez? Qual que era a situação? Claro, Gilvan, isso aí é muito interessante, porque passava aleatoriamente numa TV aqui da cidade de Porto Alegre, a TV Guaíba. Uhum. Então, quando tu menos esperava ali, 5, 6 da tarde, tava, sabe, girava o canal ali, fazia tan, 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 tava ali os caras, e não passou só uma vez, passava volta e meia, sabe? Então, cara, eu fiquei maluco com o visual deles, com eles tocando outras versões das canções que eu estava tão acostumado a ouvir, né? Então, e toda aquela coisa dos ensaios, das músicas que não tinham nos outros discos também, e eu fiquei maluco, fiquei louco. E daí o Cristiano, que é meu amigo das antigas também, a gente, né, pelo menos naquela época, telefone existia já, Sim. né? E daí a gente combinava, vamos lá em casa que hoje talvez passe o Larry B, porque às vezes passavam outras coisas. Era um programa musical Ah, que do fim de massa, tarde cara. da Paraíba. Daí às vezes passava Crosby, Stills, Nash Young, Rotuna, ABBA. Tu vê, hoje eu sou apaixonado por Crosby, Stills, Nash Young. Mas eu me lembro de estar com o Cristiano esperando, hoje vai dar. É época prévia do cassete, saca, Gilvan? Então, para tu ver os caras ali, não tinha nenhuma fitinha de cassete, para ser, sei lá, 1983, 84. Né? Daí, quando eu vi, aparecia com as bichos Nechang, nós, puta merda, essa porcaria. É engraçado, cara, porque nós nascemos no mesmo ano, né? Você é de 73, não, velho? É, nós somos idosos aqui, nós já estamos aqui com os nossos 50 aninhos, né, cara, e tal. E eu não tive essa oportunidade, cara. O meu relacionamento com o Larry B veio, eu sempre conto para as pessoas que eu
Tinha um programa na Rede Manchete, né, cara? Eles fizeram um programa o Around the Beatles, aí ia progredindo até chegar o Let It Be, né? E eu vi esses dois vídeos de Let It Be, The Long and Winding Road, e eu achei eles tão diferentes dos Beatles que eu estava acostumado, né? Porque eu tive meio que a sorte, porque eu acho que você conheceu os Beatles um pouquinho antes de mim, né, cara? Assim, no início dos anos 80, você já era Beatlemaníaco, né? Eu fui já pro final, eu já tinha ali 15, 16 anos, né? Você desde, sei lá, 10, 11 anos, você já devia curtir, né? Então É, eu Giovanni. tive a sorte de progredir com os Beatles, né? Eu ganhei o Please Please Me, os Reis do Ye Ye Ye. Então quando eu fui ver um Paul Barbudo, um John Cabeludão e tal, para mim era natural que eles fossem assim no final. Mas para mim eles eram muito diferentes dos Beatles que eu curtia, né? Do Please Please, meu, do A Hard Day's Night, para aquilo ali parece que tinham se passado 20 anos, né? Sim, sim, sim. Esse pôster do Get Back, que era, quando eu era garoto, ele era a capa do vermelho e do azul, né, cara? Eu lembro que eu achava que tinham se passado 25 anos entre uma foto e outra, e eu fui descobrir que era pouco mais de 6 anos, né, cara, da foto de 63 para a foto de 69. Mas, enfim, a gente teve agora essa oportunidade aí, porque depois do Get Back, eu brinquei muito sobre isso, que depois do Get Back, o Let It Be parece um trailer estendido, né, cara? Ele é meio que, tá, o que tem aí, né? Eu acabei assistindo o filme ontem, de manhã. Ontem não, hoje de manhã eu assisti o filme e reparei algumas mudanças que o Peter Jackson fez no filme e é do Michael Litzenhog, né? Algumas pessoas chamaram a atenção que no início não tem mais o logo da United Artists, não tem mais, igual nos nossos antigões aqui, né, cara? Aparecia, primeiro você vê aquele UN, né? United Arts, aí depois cortava para o Mal Evans lá, mexendo no banquinho do Ringo, né? E uma Eu coisa achava um charme aquilo, né? Também tem no também, Yellow Submarine. sim, exatamente. E uma outra Ah, coisa que eu vi a mudança foi as fontes, onde está escrito assim, dirigido por Michael Litzenhog, sim, filmado saquei por também. Tony. Isso mudou. A outra cena que eu vi, mas é assim, eu tô sendo assim, eu vou fazer um comentário breve, porque é muita pouca coisa. A cena de quando passa de Twickenham para Apple, que é aquela cena do George entrando em Savile Row, no prédio, a Aham. cena, eu acho que ela fechava assim, depois ela abria, e isso acabou, não tem mais nessa versão. Eles simplesmente passam de cena, né? E, lógico, eu acho que foi a cena mais comentada da galera, que eu quero saber de você. Tem uma parte que eu sempre me lembro de você. Eu acho que eu vou lembrar para sempre. Você vai ficar para sempre enfiado no vídeo de The Long and Winding Road. Quando eu assisti uma vez, eu estava comentando contigo, que eu falei, quando o Get Back apareceu, a gente pôde saber quem que era fulano, quem que era ciclano, né? Eu lembro uma vez eu virei pra você e falei assim, pô, Gross, aquele cara que logo no final da Long and Winding Road, o cara vai lá, ele se apoia no piano do Paul, assim. Aí eu lembro que você falou assim, pô, eu sempre pensei que aquele ali fosse um traficante, né? Que tinha chegado no estúdio. E é o Pô, o Tony cara, Richmond, né, cara? porque olha a máscara dele, né? Tipo, a Sim. máscara que ele se apoia no piano, assim. Ele é um dos cinegrafistas, né? Ele era o Tony Richmond, né? Ele era. O Tony Tinham dois, né? O Tony Richmond e o música Lance Parrott. É. ritmo. Sim. E aí eu vi, eu falei assim, cara, ele não era o traficante, ele era o cameraman. Eu falei, grossa, agora enfiou isso na minha cabeça. E no final, quando termina o show do telhado, o John fala, I hope we passed the audition. Antigamente a cena congelava, pra galera que é mais nova e não tem, não sabe. A cena congelava, escrevia The End, e tinha aquela versão de Get Back de estúdio, onde que o povo ficava Get Back. Claro. Assim, né? E Tem até essa. um nome para essa versão aí, para essa. Qual que é o nome? Finalzinho. Ah, é porque ela tem nesse Let It Be que saiu de luxo em 2021, vem essa versão Sim. inteira, né? E tal. Então eles removeram e colocaram o Darling no final do Let It Be, né? Eu vi, eu achei tipo, É, né? Não achei tão legal. Tipo, mantém ali, né? Até porque essa coisa do Get Back ali, aquela partezinha, durante muito tempo eu só escutava no filme. sim, sim, exatamente. E na época que eu assistia na TV Guaíba, eu já tinha os 13 discos. Então, um dos primeiros piratas que apareceram na nossa mão depois de um tempo foi o álbum preto, que é das sessões do Larry B. Sim. Mas antes disso, eu fiz a traquinagem
de esperar quando o filme ia passar, pegar um gravador desses que tu ouvia, né, esses Paraíba que a gente fala, que botava aqui, E e gravei todo o áudio do Larry B encostando o gravador na televisão, botei a televisão do alto filme, você gravou o áudio do filme. do filme. Tipo, eu conheci isso tão cedo que para mim foi como se fosse mais um disco dos Beatles. Então, eu sei de cor a porra do áudio inteiro, porque eu escutei aquilo ad infinitum, sabe? Eu e o Cristiano, né? E daí é como se fosse um bootleg, foi um dos primeiros bootlegs que eu tive, Se eu foi não me a engano, fitinha existe um bootleg que é o áudio do Larry B. É o áudio do filme, existe esse... Play Anyway, o nome do esse pirata antigo, Sim. né? Que aparece uma foto bem bonita, até meio espelhada ali deles no estúdio, ali no dia 31 de janeiro, quando eles desceram, né? Do telhado ali no outro dia que eles foram gravar Let It Be e Two of Us e Long and Winding Road. Uhum. Mas uma coisa que eu saquei nessa nova, uma coisa que me impressionei foi o áudio, né? Porque como eu sabia tudo de cor ali, cara, tá uma sonzeira, Ah, né? você escuta tudo, né? Sim, porque até hoje o som do Larry B era mono, né? O Sim. som do filme era mono. Além de ter aquela imagem ali escura, uma coisa, né? Não era mal filmada, mas era para ter sido um especial de TV que depois virou um filme. Então teve toda aquela confusão que eu não sei explicar direito, que os caras passaram de tantos milímetros que era para filmado para TV para tantos milímetros que era Cinema, para né? ser na tela de cinema, né? E também diferente do Get Back, não é widescreen, ele é a tela, né, Quadradinha, ali né? uma TV quadrada. É. E daí é isso, cara. O som tá impressionante. E no som eu ouço várias coisas que e botaram várias coisas que não tinham antes ali, que o Sim. cara não tinha ido, que estavam meio escondidas, né? Com certeza eles usaram aquele uh, né, o mal que chama, né? A Mall Machine. O Mal Machine, né, em homenagem ao Mal Evans, para separar todos os barulhos, né, até os peidos do John Lennon, o cara ouve ali. Sim, captava qualquer coisa ali, né, cara? Eu fico. A minha birra com o Let It Be é o seguinte: vou contextualizar aqui para a gente poder ter essa discussão. O Let It Be, o filme foi lançado em maio de 1970, lá na Uhum. Inglaterra e também nos Estados Unidos. Aqui no Brasil demorou, talvez demoraria um ano, né? O ano que nós nascemos, se não me engano, 1973, Foi que 73 que passou no Brasil? é a primeira vez, sim. Pô, né? E você tinha nascido, eu ainda não, porque eu sou de dezembro, então. Se Ah, você. mas vai que passaram no fim do ano, tu não sabe? Com certeza, né, cara? Mas o Ah, lance é o seguinte: os jovens que foram assistir o Larry B. Ali, eles já. Eu tô falando dos ingleses e americanos, né? claro. Eles já sabiam que os Beatles tinham se separado em abril, né? Então, pelo menos aquela no Daily Mirror lá, Paul quits the Beatles, né? Aquilo ali já estava no psique dos jovens da época, né? Então, eu acredito que quando eles foram ver o filme, que já é um filme mais escuro, propositalmente feito pelo Michael Litzenhog, né? Então, quando Sim. eles foram ver, o filme ele já vinha com essa carga negativa, né, Gross? Ele já vinha com Pois esse peso de ser a lápide dos Beatles, né? O que é que tá escrito lá no túmulo dos Beatles? Isso, Let It Be, né, cara? E você, qual que é a sua relação com o filme? Ele é um filme que te incomoda porque eu acho que ele tem cortes muito abruptos, feitos pelo Michael Litzenhog. Aquelas cenas em Twickenham, eu acho meio cacófono, sei lá, meio louco. Eu nunca gostei muito e é um filme que na minha juventude, eu pulava para poder ver For You Blue, Two of Us, Long and Winding Road, Let It Be e o Show do Telhado. Como é que era a sua relação com o filme? Você gosta dele mesmo ou por você ser bitomaníaco, ele passou a ser parte da sua vida? não é que eu gosto, eu sou apaixonado, né, Gilvan? Realmente, eu acho tudo maravilhoso. Mas concordo contigo em vários pontos, né? Não é um filme perfeito, é eu que sou débil mental mesmo, que, tipo, amo aquilo de paixão. E, mas é um filme que não tem uma narrativa definida, dividido em três partes, né? Twickenham, Apple e Telhado. Uhum. E os diálogos que tem, eles são meio soltos, sem muito contexto, né? Sim. Ah, então, o cara não sabe muito bem o que está acontecendo ali. Tá, os caras ensaiando, os caras aqui
não é uma beleza de filme para quem não gosta dos Beatles, ou para quem, por exemplo, né, uma galera acabou conhecendo essa fase através do Get Back, mas o Get Back é uma obra-prima, né? Sim. Mas eu tenho um amor muito grande, eu acho tudo aquilo muito bonito, assim, tem um lado melancólico que eu acho sensacional. E o Alan Williams sempre falava, né, o Paul, se não fosse músico, ia ser um dos maiores relações públicas do mundo. Até isso o Paul foi bom, porque não tem nenhuma publicidade melhor para um disco, para um filme, do que ou o cara morreu, o cara dizer que acabou a banda, né? Sim. Tipo, então o Paul até nisso, sem querer, ele foi esperto, assim, porque a galera já viu com esse lado de os caras estão acabando, tocando aquelas baladas. Eu me lembro de um amigo meu de infância, olha, esse é o último disco dos Beatles, tu vê aqui na capa eles estão tristes. Eu digo, menos, assim, né? O Ringo parece que tá no bico do corvo. Daí eu Não, e o não. Paul é o único que tá com a foto atrás, tá vermelho, que é mais uma dica que ele tinha morrido, né, cara? Porque os outros têm atrás deles é branco, né, cara? Na capa do Larry B, né? É, ainda Olha, Giovanni, essa eu nunca tinha ouvido falar, mas os caras me acham não, cada era uma mais uma dica, que não basta estar vermelho do descalço. cabelo dele. Uau! Tu vê que ele tá meio vampiro. Sim, é vermelho, aquele vermelho é o sangue, cara, do acidente de carro, contado em A Day in the Life. Eu nego viajo pra caralho, né, É, cara? É muito porque doido. Alhos por Bugalhos, naquela época eu já sabia que era, porra, os caras estão tocando aqui um mês, 2 meses depois de ter lançado o álbum branco. Isso Sim. aqui é mais álbum branco do que fim dos Beatles, tá? E o Abbey Road, sim, que é o último disco, daí eles estão com aquele visual, né, do Barbudão, aquela coisa, né? Então, que É, esse porque realmente é o fim né, o último eu disco. sempre. Isso me incomodou muito, porque eu sempre fui muito ligado ao visual dos Beatles, né? Isso sempre me encantou. Foi uma das primeiras coisas, além da música, lógico, o visual deles. E eu me lembro que, igual você falou no início do nosso vídeo aqui, quando a gente puxava aquele encarte e a gente via aquelas capas em preto e branco, né? De toda a coleção dos Beatles, ainda tinha até o Oldies But Goldies, né, cara? Naqueles negocinho ali e tal. Rock and Roll Music e a vermelha e azul, né? Mas eu me lembro Sim. dos discos de carreira. Eu me lembro que quando eu descobri, né? Eu nunca tive alguém para me levar pela minha Beatlemania. Eu descobri tudo sozinho, cara. Lendo pra caramba, buscando coisas. Isso antes de ter internet. Então eu me lembro que me incomodava absurdamente o fato de que na capa do Let It Be eles lembravam mais o álbum branco do que qualquer outra coisa. Só que eu já sabia, eu já tinha informação que o Abbey Road ele fora gravado depois e o Let It Be foi lançado depois do Abbey Road. Então eu sabia disso e fiquei chocado com isso, né? Mas eu não conseguia entender como que uma banda que estava acabando, que é o que o Larry B contava, era a narrativa do Larry B, ó, olha como uma banda vai para o fim. Apesar de eu não achar isso, né? Eu nunca achei isso, né? Mas a gente lia, né? Que o Larry B era uma Mas, miséria, uma desgraça, um azedume do caralho. Gilvan, essa narrativa da banda acabar é justamente porque eles acabaram naquela época, Sim, porque o sim, Michael não tinha isso em mente. Se não tivessem falado que eles tinham acabado, tá, os caras ali ensaiando, tocando, mas tinha essa carga no filme, né? sim. Ele tinha essa carga, tinha esse aspecto escuro que o Michael Litzenhock pediu pro Peter Jackson manter. Falei assim, porque o Get Back você vê tudo, né, cara? Você vê a espinha na cara do George, você vê tudo ali. Já o Larry Bird teve, não sei se foi, Eu te não deve ter contei, sido um né, que eu filme, vi no IMAX lá, é isso aí, dava para ver né, tudo. tudo. Né? Uma cárie aqui no dente do John Lennon cantando, dá pra ver tudo. Mas eu tenho essa Ah, coisa, muito eu tenho, bonito. desculpa, eu tenho essa coisa de que os Beatles não gostavam do filme Let It Be, né, cara? Eu vi uma entrevista recente do Ringo, ele tava falando sobre esse Crooked Boy, né, cara, o EP dele, e ele, cara, eu falei assim, cara, o Ringo, alguém devia avisar pra ele, pra tipo, você, pô, segura sua opinião aí, né, cara, porque você é um Beatle, né, pra sempre, né? Que ele falando, eu não gosto do Let It Be, ele falando assim, claramente, eu não gosto, é um filme que é a visão do diretor, ele nem chega a falar Michael Litzenhocker, ele fala, é a visão do diretor e aquilo meio que impregnou. Eu sempre acreditei, sempre foi uma narrativa minha aqui da Beatles School, que os ex-Beatles, né, eles foram poluídos pelo Larry B, né? Então parece que para eles todo o ano de 69 foi uma desgraça, né? De certa forma foi, mas pô, tem o Abbey Road ali depois, né, cara? Que tá longe de ser uma desgraça, né?
Então eu tenho essa coisa que o Larry B, quando o Get Back foi lançado, ele jogou uma luz numa época dos Beatles que os biógrafos, cara, confundiam muito, né, cara? É, ahn, eu tinha essa coisa, eu também como tu, sempre fui ligado nessa coisa dos visual dos Beatles, eu aprendi a ver. Hoje em dia a gente sabe até que o dia, né? A Quando o gente cara sabe, pela roupa você sabe o dia, né, cara? é. E, e eu sempre tive essa coisa, tá, o Let It Be foi gravado antes, o último que foi gravado foi o Abbey Road, e depois, sabendo de todas as coisas, vendo a luz que jogaram ali em cima do projeto com o filme Get Back, né? Eu comecei a achar que sim, o Let It Be é um álbum de 1970, Sim, porque muita coisa foi gravada em 70, o acabamento dele, a cara que ele tem, é de 1970. Né? A produção foi feita em 1970, as orquestras gravadas, a Mimine gravada em 1970, aquela bombada na mix que só o Phil Spector consegue dar, né? A galera fica falando, queimando ele, mas eu acho um disco fantástico, eu acho tudo que ele fez, sabe? Ele é um disco tão superior ao Get Back, né? Que eu adoro o Get Back, que é a versão do Green Jones que o John Lennon fez ali, né, a patuscada de criar o primeiro álbum pirata sem querer querendo, né, quando ele sim, levou sem essa querer querendo, mixagem sem querer. do Green Jones para os Estados Unidos, os caras tocaram na rádio, claro que as pessoas iam gravar, é que nem quando a Yoko Ono botou lá, botou o baú para tocar numa rádio lá no que virou Lost Lennon Tapes, né? Exato, Lost Lennon Tapes, exatamente. É, mas enfim, então essa visão do Larry B ser o último disco, eu acabei tendo de novo. Sim, não, Evento todo que foi feito depois e de muitas coisas que foram gravadas ali em 1970, depois do Abbey Road, né? Muita coisa na música Let It Be, a orquestra, a bateria de Long and Winding Road, A Me Mine inteira, né? A Me Mine inteira é de janeiro de 70, né? e as orquestras de Across the Universe, elas são lindas, né, velho? E, e eu acho que o Phil Spector fez escolhas bem melhores de takes do que o Vin Jones fez. Por Exatamente. exemplo, é um absurdo o Vin Jones escolher uma versão de I've Got a Feeling, por exemplo, De não estúdio. sendo que tem várias versões Sim. inteiras, várias versões muito melhores do que aquela que ele escolheu, por exemplo, né? Tem umas que eu adoro ouvir, que elas são mais calmas, mais, né? Tem um som grande da sala lá, tipo as versões de Long and Winding Road e Let It Be. Mas o Phil Spector, sim, fez um disco bem mais forte, bem mais porrada, né? Uma coisa que eu sempre fiquei impressionado é o quanto a qualidade de som das músicas que foram gravadas no telhado, sabe? Tem um. Porque eu vejo todo mundo falando e toda essa teoria do som da sala e não sei o quê, os caras estão lá no telhado É. e tirando a sonzeira do Afghan Film do Digapone ali, sabe? Ah, é Mas impressionante. é verdade, porque as escolhas do Phil Spector, as pessoas podem criticar, o Paul criticou a vida inteira, né? Mas a orquestra de The Long and Winding Road e a bateria do Ringo é de 1º de abril de 1970, né, cara? Você vê como é que faz tempo, né? E Tu sabe que o nesse tempo dia, depois. eu não gosto de fofoca, né? Mas nesse Não, dia que estavam não. gravando, também não. Mas nesse dia que estavam gravando as orquestras de London, Winding Road, a Jeripoca piou lá e no estúdio Abbey Road, porque o Phil Spector É, estava incomodando os músicos, já tinha músico da orquestra indo embora, né? Tiveram que chamar o Ringo, é, tá? Tiveram que chamar o Ringo para dar um ó, Phil Spector, por aí. baixa a tua bola. Baixa a bola aí, maluco. Meu, isso aí no Beatles Diary, saca? Sim. Dia 1º de abril de 1970, o Ringo foi chamado para baixar a bolinha do Phil Spector, que estava incomodando. E nesse dia, como era 1º de abril, eu acho que no mundo inteiro, Fool's Day, Fool's o Day. John Lennon mandou publicar uma notícia que ele e a Yoko iam trocar de sexo. Pois é, Que você ele vê, e né? o homem iam fazer uma operação de troca de sexo. Isso também tem no dia 1º de abril de 1970 no Beatles Diary. Tu tem esse livro aí, né? Eu tenho Beatles Diary. Eu gosto muito dessa. Esse período é triste. Eu sei que esse período é triste dos Beatles,
mas uma vez eu estava fazendo aqui na Beatles com um vídeo sobre o Larry B, sobre o álbum Larry B, e um rapaz, eu não me lembro qual o nome, ele escreveu exatamente o que você falou. Ele escreveu assim. Então, dá para entender que o Larry B realmente é um álbum de 1970, né? Eu falei assim, porra, né? Porque se você for parar para pensar, os vocais de For You Blue são de 1970, né? Sim, Vários overdubs, tanto de piano, de baixo, de bateria e de vocais em Larry B, na música Larry B, né? E um outro solo do George, né? E nós temos eu, também The Long and Wide Road, como a gente falou, toda a gravação de I'm Mine, e orquestra em I'm Mine e Across the Universe, né? eu não sabia, mas que tinha tido um overdub de piano em Larry B, é até É, isso, né? porque apareceu, quando saiu o Larry B de 2021, veio muita informação naquele livro de luxo, né, cara? E eu fiquei impressionadíssimo com quantidade de overdub que, por exemplo, o baixo de Larry B não é o John, né, cara? É o Paul, né? Então, pô, Só no vídeo que tá lá o John tocando, né? Aquele baixo de sim, 6 cordas lá, nem baixo, ele tem outro nome. Como é que é o nome daquilo? Aquela guitarra é de seis. o Fender Six. Exatamente, né, cara? Então o que acontece? Tem muita coisa, aconteceu muita coisa ali em janeiro. Mas eu separei algumas coisinhas que eu quero discutir contigo aqui, que eu fui pegar nos créditos, cara. Que eu falei assim, pô, vamos fofocar, né? Vamos fofocar. Tem Special Appearance, eles colocaram Billy Preston. Eu fico imaginando um garoto em 1970, né? De repente parece aquele rapaz pretinho ali no canto ali, né? E não há nenhuma menção no Larry B a quem é aquela pessoa, né? Quem é aquele cara? Não fala, né? Que é o Billy Não Preston e tal. fala. O garoto de 1970 e não sabe quem que é. Talvez ele soubesse para ele ter o compacto de Get Back e Don't Let Me Down, que tinha o nome do Billy, né? Mas eles colocaram aqui Special Appearance Billy Preston e depois eles colocam um produtor. Colocaram como Neil Aspinall, o time de 69, o Neil, né? O diretor de Claro, fotografia, o traficante do Gross, o Tony Richmond, music producer George Martins, colocaram, e colocou o Glenn como apenas um engenheiro de som, né? E falaram mas do eu Dennis O'Dell, que era o. E achei. colocaram o Mal Evans, também agradecimento ao Mal Evans. Colocaram o Cameron Les Parrott, o gravador, o que gravou o som lá foi o Pete Sutton, aquele que vai arrumar lá o microfone do choque do George lá. Aquele camaradinho que Sim, ficava sentado no cantinho ali, meio gordinho de ficava com os grafite. gravadores Nagra, né, que chamam, né? Ficava com Isso. os Nagra, que muito disco pirata saiu desses Sim. Nagra aí. E colocou o Tape Operator. Eles não poderiam deixar de mencionar o Alan Parsons, né? Que ficou bastante, e as fotos do Ethan Russell. Mas em 2024, aí colocou o time, né? E os agradecimentos, o primeiro agradecimento grosso tá lá, Peter Jackson. Primeiro agradecimento. Né? E depois aí vem uma novidade. Agora tem duas coisas que eu quero discutir contigo. Em Isso relação às famílias, eles colocaram Thanks to, aí colocaram Yoko Ono, Lennon, Olivia Harrison, Sean Lennon, Danny Harrison e pela primeira vez Jay Stark, que eu acabei procurando. Falei, quem que é Jay Stark? É o apelido do Jason, o segundo filho do Ringo. Então, ou seja, já tá entrando um Stark aí no time de filhotes aí para dividir o império, né? E a última música aí que eu quero discutir contigo. Essas músicas que tocaram, eu sei que tocou Oh Darling nos créditos, né? Mas aí Oh Darling, a gente já conhecia essa versão e tal. E aí vem uma música, cadê ela? Porque como você é um Larry Bizeiro, eu quero saber. Tem uma música chamada Alongside the River Rhine, que é uma música que não está na versão de luxo de 2021 do Larry B. Você conhecia essa? É um blues, cara, é uma coisa meio Paul fazendo uma voz de negão, me pegou de surpresa. Eu falei assim, ué, e como é que eu posso ter isso agora, né? Mas é de bootleg, né? não- eu não ouvi até o fim ali, Você mas eu não sou viu até o burro, fim? né? Pois é, tem essa aí tá lá, Alongside the River Rhine. E o finalzinho, assim, o rabo do filme, antes que a Disney Plus ranque e comece a propagar lá Star Wars e Marvel e o cacete, uma versão, uma jam muito louca, uma versão de I Lost My Little Girl, primeira música composta por Paul McCartney, uma versão completamente que eu nunca tinha ouvido. E aí eu falei assim, cara, eu não conhecia a música, eu só tô repetindo isso aqui porque eu li nos créditos as músicas que passaram e a música final, I Lost My Little Girl, eu falei, uai, será que vai vir mais algum CD aí? Não, não é possível que eles vão lançar o Let It Be pela milésima vez, né, cara? Cara, tipo, eu há muito tempo, eu fui.
colecionando ao longo da vida os piratas, né? E os que eu mais gostava era justamente dessa fase do Larry B, né? O primeiro que caiu na minha mão foi o álbum preto. Tem coisa lá que não tem no filme, não tem no Get Back, não tem nessas coisas que lançaram agora. Cada versão de Across the Universe que é do cara chorar, assim, umas versões de All Things Must Pass, 3 versões de All Things Must Pass que são melhores do que do que a escolheram, tanto para o Anthology quanto pro Larry Let B. It Be Deluxe, né? E, e há muito tempo eu ouço bastante também o 30 Days, que são, O são, Sunny são Days ele engloba tudo que tá assim, com a qualidade um pouco melhor e músicas mais inteiras, é, né? mas também tem bastante coisa do Twickenham, mas com uma Sim, qualidade boa, sim. sabe? Então esse 30 Days ele é tudo que tem musical, porque tem um que chama Day by Day, que daí é todas as conversas. Aí o cara fica louco ouvindo, né? Mas tu já deve ter ficado ouvindo ali, que eu Eu, lembro que eu tu fazia. fiz, antes do Get Back, eu não tava. Você deve lembrar disso, né? Eu não aguentava mais, aí eu enfiei de cabeça, eu escutei aquela desgrama de dia a dia, né? Que chama de Day by Day ou A-B Road, né? Que é a câmera A, câmera B, Ah, Road. É A, B, né? é, E eu escutei aquilo tudo para fazer alguns vídeos para Beatles School e foi legal, por quê? Porque na hora que o Get Back apareceu, eu já sabia de tudo que ia acontecer, né? Então, para mim, foi o que chancelou a Beatles School, assim, pelo menos assim. O pessoal pode até não gostar de mim, mas falar que eu não estudo Beatles, o cara não pode falar, né, cara? Eu fiz uma loucura de cair para dentro dos tapes de Twickenham. Só duas pessoas fizeram isso até hoje, Peter Jackson e eu. Porque você tem que ser muito lesado para ouvir aquela porra toda, cara, mas eu não fiz. é, mas eu ficava só esperando vir tuas coisas, porque eu sou lesado, mas eu também não sei inglês tão bem quanto Ah, tu para sim, saber o que é. tá falando lá. Mas o legal é que tu sacou, por exemplo, contextos que tu vai, por exemplo, pegar aquela discussão do Paul e do George. Se tu for ver a continuação daquilo, tu vê que a coisa não era tão rançosa assim, Sim, né? não, não era. Tem um contexto ali, Tu né? escutar a conversa inteira, tu pode ter uma noção do que realmente era, né? O Quando tu pega a lance, conversa. quando eu ouvi Gross, eu É, pensei o seguinte: há muita coisa que não aparece no Get Back. Isso as pessoas sabem disso. Mas quanto tempo tem o Get Back? 8 horas? São quanto tempo? a 6 horas? cacetada. Não, Peraí, eu não lembro agora quanto tempo são os foi. três. Beleza, só que de áudio são 56 horas de áudio. Né? Eu Assim, demorei um mês escutando aquela porra toda. Eu sentava aqui com a Marilu aqui, botava meu headphone e ficava ouvindo e fazendo anotações. Né? Então, muita coisa. Por exemplo, eu já contei aqui diversas vezes, por exemplo, igual o dia que a mãe do Stuart Sutcliffe mandou uma carta pro John e o John lê essa carta lá na Apple, na frente de todo mundo, né, cara? É extremamente desagradável, né, cara? Pra quem, assim, como eu sou fã do Stuart pra caramba, eu tenho o Stuart como um personagem importantíssimo da história dos Beatles. Ver também o eu John e amo o Stuart. George. Pois é, e você vê o John e o George assim fazendo graça em cima da mãe do Stuart porque ela estava precisando de dinheiro. Aí o John fala: Ah, essa mulher nem o Stuart gostava dela, né, cara? Aproveitadora, tá querendo dinheiro agora em cima de mim. Eu falei: Nossa, ainda bem que essa porra não tá no Get Back, né, cara? Porque ia Não, não, queimar a imagem do John Lennon mais do que já é, né, cara? E do George cara, junto. gente, veio na minha mão um VHS com extras, com cenas em preto e branco, tu já deve ter visto isso, de Sim, muita coisa do Larry B ali, e que também essas cenas, se for sacar, não tem no Get Back. é, Eles, é. sabe, eles ensaiando durante um longo período For You Blue, Isso, eles exatamente. É o que eu mais lembro disso, de For You Blue. e não tem ali, né? O que me dava raiva é que quando eles iam começar a tocar, pá, Mas aí cortava. Eu esse é digo, um ponto que eu quero trazer aqui para que é muito importante, a gente não pode deixar de mencionar isso, é o seguinte, agora dá para entender por que que diversas cenas no Get Back que estavam no Let It Be não aparecem no Get Back, porque senão o Peter Jackson ele teria matado o Let It Be e enterrado para sempre. Por exemplo, o fato de você estar lá, You Really Got a Hold on Me, Shake, Rattle and Roll, Bessame Mucho, os vídeos inteiros de Let It Be, The Long Goodbye, The Way. Se o Peter Jackson tivesse colocado aquilo no Get Back, não teria mais a necessidade de Let It Be, seria uma pequena curiosidade de quem viveu na época, né? o Peter Jackson, a gente como fãs tem muita sorte de o Peter Jackson ser tão doido igual a gente, porque ele tratou
tudo como tem que ser tratado. É tudo sagrado, tem que ser tratado com muito respeito e muito carinho. E Sim. ele fez isso, e isso dá um alívio, um acalento no coração. A Peter Jackson para presidente do mundo, ele que tem que cuidar de todas as coisas de audiovisual dos Beatles daqui em diante. Ele inventar esse recurso que é o mal aí. Agora a gente está ouvindo essas, né, novas remixagens desde o Revolver para cá, né, com os instrumentos separados então, quando eu vi o Get Back, de tanto ver o Larry B na minha vida, eu saquei, eu digo, não tem nada, tem uma coisinha ou outra, assim, saca? Para não tirar fora de contexto toda a narrativa da, até da cronologia, que foi uma coisa que ele respeitou no Get Back e que eu adorei ver, sabe? A coisa crescendo, Ele é que bitomaníaco, né, cara? não sabe quando é o que ali, sabe? Tu sabe que tá, eles estavam no Twickenham, estava na Apple, estava no. Mas ali eles misturam os dias, não é cronológico, né? Sim. Dentro de Inclusive, cada pedaço do filme. Então, cara, ele foi. Essa conversa que tem dos dois no início do filme ali, eu achei muito legal. didático, né? Didático, né? Para gente apreciar aquela conversa. Aquela E, conversa poderia ser um documentário, né? Poderia ser um podcast de 1 hora ali que eu assistiria aqueles dois cara, perfeitamente. que no fim do Daily Beers podiam ficar uma meia hora ali conversando e um puxando o saco do outro, né? Então, Gross, né? Para a gente fechar a nossa história deliciosa sobre Larry B, né, cara? Considerações finais. O que que você é um cara que conhece o Larry B, o filme Larry B em detalhes. O que que te chamou mais atenção nessa nova versão, meu querido, que você viu rapidamente aí? Com certeza o áudio, né? Tá um som bombado e lógico, as imagens estão lindas também. Eu achei legal o Peter Jackson respeitar ali essa coisa mais dark do Michael Lindsay Hogg, Uhum. uh, mas o som tá realmente espetacular. Sim, eu assisti por causa desse. Sempre quando acontece alguma coisa assim, começa a pipocar entrevistas, né, em podcasts lá, americanos e britânicos, com o Michael Lidsenhog, né, cara? Aí eu vi uma apresentação dele, porque a gente sabe que ele trabalhou no Ready, Steady, Go, ele fez os vídeos de Paperback Writer Rain, mas ele comentou num podcast desse aí que o Let It Be, ele existiu por causa do vídeo de Hey Jude, que os Beatles gostaram tanto daquela galera em volta, Sim, né, que ele falou assim, foi, não, a ideia veio dali, porque ele no final daquele ano, de 68, ele trabalha com os Stones no Rock and Roll Circus, né, e ali ele conhece o John um pouco mais, que ele falou que ele nunca teve uma proximidade, porque ele falou que quando os quatro Beatles estavam juntos, era impenetrável. Você não conseguia, no seu grupinho deles ali, o Neil Aspinall, o Mal Evans, o Alistair Taylor, o Derek Taylor também. Agora, fora isso, você não conseguia entrar. Ele falou que ali, como o John estava sozinho, ele falou que ele conseguiu, né? Que ele já sabia que o Paul já tinha contactado ele para poder fazer, né, mas ele me contou, duas coisas, algumas coisas sobre o Michael Litzenhoff que eu não sabia, que eu queria compartilhar contigo aqui. A primeira é que a capa do Larry B, a arte do Larry B é uma coisa preta, é de cor preta. Apesar das fotos lá do Ethan Russell serem colocadas ali, e eu vi uma entrevista, agora me falha com quem? Eu vi no Instagram, eu até repostei isso no Instagram, eu acho que eu mandei para você. Quem me mandou foi o Gravina, nosso grande amigo Guilherme Gravina. Mandar um tchau para ele lá. Pô, e, né? O Gravina que nos apresentou, né, Gross? A gente acabou ficando amigo por causa do Guilherme, É, né? já viram E que ele dá. ele é queridaço. E aí o que acontece, cara? Ele falou que a arte preta do livro Get Back, porque a gente chamou hoje de livro Larry B, né? O álbum foi chamado Larry B, mas aquele livrinho que vinha junto, ele continua eternamente chamado de Get Back, né? Exato. E ele fala que aquilo era um contraste, a arte preta, um contraste ao álbum branco. Você sabia disso? Eu fiquei impressionado que não sabia disso, não. Também não sabia, É uma né? novidade que eu falei assim, faz sentido, mas eu não tinha a menor ideia. Eu, eu sei que o John Lennon ficou indignado de não ter sido a capa que eles fizeram para ser a capa do Get Back, quando eles tiraram a foto de 69 lá, Sim, fazendo uma referência à capa do Please Please Me, sim. era para esse
e eu lembro do Lennon reclamando, né, Sim. de ver entrevista, depoimento dele, tipo, "Mas cadê a foto aquela que a gente tirou para ser capa dessa Sim, naba? Que exato. depois Isso, vai usar para a coletânea azul, né? exatamente. Ah, O que me deixou um pouco. Eu achei estranho, porque o cara é o cara que fez a arte mesmo. Eu vi, depois eu conferi, procurei saber. Fui no Google, né, cara? Procurei saber quem que era o cara. É uma história, porque eu vou pegar aqui só para ilustrar para quem está assistindo, né? Porque tudo do Larry B é preto, com a foto dos sim, quatro atrás, né? Até a parte de trás aqui. O que eu acho meio estranho, porque eu sempre tive essa curiosidade de saber quem que motou. Dizem que foi o Alan Klein, né? O projeto do livro, que isso é um projeto multimídia, né? Livro, filme e disco, que era o que ele queria fazer com o Rock and Roll Circus, né? E não fez sim. porque o Mickey não deixou. Mas é interessante. Agora, outra coisa que eu fiquei sabendo sobre o Michael Edson Hogg, que eu até aconselho as pessoas que sabem um pouquinho mais de inglês a assistir e tal, foi o fato, eu não sabia que ele fez o vídeo de Mull of Kintar, cara. Ele foi o diretor do vídeo de Mull of Kintar. Eu não É, eu sabia, não eu não lembrava disso, cara. Uma coisa que eu sabia é que ele que filmou com o Central Park do Simon Garfunkel, tu sabia? Exato. Não, eu não sabia disso, eu fiquei sabendo agora há pouco tempo também, que passaram a lista de É, coisas que ele fez, né? mas nos anos 80 passava na Band, né? E esse do Mull of Kintyre eu não sabia também. Não, eu também não Isso sabia. é aquele filme Two of Us, foi ele que fez, né? De uma Sim, suposta. é um filme, como é que é? Tudo Entre Nós, né? Que ficou em português, né? Tudo Entre Nós. Você gosta do filme, Gross? Eu acho legal, eu acho é uma coisa que eu sempre imaginei como teria sido, né? A gente como fã Tenso, dos né? Beatles, Tenso, né? esses encontros do John e do Paul nos anos 70 do Dakota tá no imaginário de todo bitomaníaco, eu acho. Exato. Né? Eu acho que é um assunto e eu fiquei muito feliz de saber que quem, né, fez o filme ali foi o Michael Lindsay Hogg, porque se tem alguém que teria propriedade para fazer um filme com esse assunto, é ele que conviveu ali com os caras e que fez várias coisas, apesar de comentou agora, né, ele não conhecia, ele declarou que só conheceu mesmo o John Lennon no Rock and Roll Circus, mas ele Uhum. passou todo aquele janeiro de 1970, de 1969 com os caras, né? E depois montando o filme na Apple lá, ele passou uma boa parte de 1969 É. com ele. Passou muito Então, aperto, né? Segundo ele, cada hora um batia na porta, abria. Não, não tô gostando dessa cena, não tira, coloca essa aqui. Dizem que ele conta que na primeira apresentação do Let It Be para os Beatles, foi logo ali no finalzinho das gravações do álbum Abbey Road, ele chamou todo mundo para fechou um cinema. Aí o George levou o pai dele, né? Levou a Patsy também, o Paul e a Linda, John e eu. fotos disso, Van, tem Hein? fotos dessa de cinema Tem. aí, né? É. E todo E mundo mandou cortar tudo. Então, corta eu acho que tudo. tem muito isso que a falta de narrativa lógica do filme, que eu tinha te comentado antes, não existe, porque é tanto, né, é um pedindo para cortar isso, aquilo, não sei o quê, de uma coisa que ele estava fazendo ali, quando vê ele com uma coxa de retalhos, né? Sim. Eu gosto muito de conversar com bitomaníacos. Assim como eu e você, a gente era nos anos 80, né? Aquele pessoal que está descobrindo os Beatles, né? A garotada. Sim. Um rapazinho, cara, Diogo, ele tem 15 anos, apaixonado pelos Beatles e tal. Ele virou para mim e falou assim, hoje de tarde, ele mandou para mim pelo Instagram. Acabei de assistir o Larry B no Disney Plus. Eu falei, e aí, o que que você achou? Ele falou assim, parece que um bêbado pegou o Get Back, cortou ele todo, embaralhou e jogou na terra. Eu falei, cara, é o que a molecada pensa, né, cara? Que quem já assistiu o Get Back, quando você vai assistir o Larry B, você fala, que zona é essa, cara? Nada faz sentido, cortes abruptos, né? Ali de É, coisa e tal. É molecada. Gilvan, nós somos bitomaníacos desde os anos 80, né? A gente tem a mesma idade. Eu, né, desses anos todos, colecionando todos os áudios ali, o 30 Days, então a gente sabia que tinha essas gravações e eu sabia que tinha essas imagens, né? Sim. Depois eu não sabia que aquilo tinha sido perdido e toda a história que foi perdido, recuperado, É, os rolos de filme, né? Porque dava um filme só sobre a história de onde é que foram parar esses rolos de filme exato, e depois exato. voltou, assim. Paul McCartney até esboçou uma coisa meio parecida com isso no Broad Street, né? Give Me Regards to Broad Street. Mas eu sempre soube que tinham essas imagens, que tinham esses áudios e que isso deveria ter sido. Cara, uma das grandes coisas de eu viver até os 50 anos e poder ter visto isso, sabe? Eu ia ser um cara muito desgraçado se eu tivesse morrido e não tivesse visto um lance como É, Get Back, tá, velho, porque é uma coisa que todo bitomaníaco tem que
tem que assistir aquilo, e aquilo é um tesouro, assim, o Peter Jackson fez de uma maneira tão bonita. Cara, é inacreditável, assim, sabe? E o Let It Be é a cereja do bolo, é como se fosse um extras do Get Back, que acabou trazendo uma nova geração, que nem esse guri que tu estava É, falando hoje. Uma galera da nova geração se amarrou nos Beatles por causa do Get Back, sim. né? Eu tenho meu sobrinho, ele é um pouquinho mais velho, 22 anos, tá, ele curte Beatles aqui, mas ele ficou enlouquecido depois que assistiu o Get Back, assim, Sim. sabe? Mas eu acho que E, tem que ter o respeito porque nós temos a Hard Day's Night, Help, Magical Mystery Tour, Yellow Submarine e o Let It Be como está lá no Disney Plus, né? Então sim, a gente não tem como remover o Let It Be da história, apesar do Get Back ser a glória para nós Beatlemaníacos, né? Mas eu sempre temi muito. E isso que a gente estava falando ali, em relação a essas coisas estarem nas mãos do desculpa, do Peter Jackson, né, cara? O respeito que ele demonstra pelo Let It Be, pela filmagem do Michael Litzenhog, até pela edição do Michael Litzenhog, ele tem. sim. Mas isso, o Let It Be, ele tá na alma da gente, que a gente que é um pouquinho mais velho, né, cara? Que não dá para tirar, né? Não, é um contexto histórico. E eu vou te É, dizer, eu me apaixonei pelo Larry B quando eu tinha meus 12, 11 anos, assim como a galera de 11, 12 anos se apaixonou pelo Get Back hoje. Eu sim. fiquei apaixonado primeira, velho, sabe? Pelo visual, pela maneira como eles estavam tocando essas músicas, o Paul Barbudão ali, aquela coisa toda. Então, esse respeito histórico, o Let It Be é o quinto filme dos Beatles Sim. e a história não se muda, né, Gilvan? Sim. E nesse ano que a gente vai ter aí os 60 anos da Hard Day's Night, né? Tá chegando agora aí mais pro meio do ano. Eu Pois acredito que. Cara, a esperança é que a Disney agora coloque lá o Magical Mystery Tour, não sei, mas talvez o Yellow Submarine, o Help e o A Hard Day's Night disponível para galera, que há uma multidão também de pessoas que não tiveram acesso, né? Hoje em dia não tem mais DVD para comprar, né? Mas, Gross, fazer a propaganda do seu disco aqui que você me deu quando a gente se encontrou lá em Caxias do Sul, numa noite muito louca, né, meu velho? E, e mas, muita, e muita coisa sua tá vindo esse ano, né, velho? sim. O ano passado, dentro dessa comemoração dos meus 50 anos, né, eu fiz uma coisa. Eu vou fazer coisas que eu nunca tinha feito antes. Então, quando a gente se encontrou lá em Caxias, lá foi esse show, né, que eu fiz, Gross Plays Beatles, que é Foi uma coisa que eu massa nunca tinha. demais. Não posso deixar passar em branco. Então, foi muito divertido a gente em Caxias lá, né? Foi bom. E vai ser a thumbnail do nosso vídeo, vai ser aquela foto nossa lá que a gente tirou lá na mesa do bar. Grosso, beijo no seu coração, meu querido. Tenha paciência aí no sul, que eu sei que deve estar muito difícil, né, cara? E você agora, falando do Gross exilado aqui, você vai dar um jeito de se exilar também, né, cara? Sair um pouco daí para você não ficar maluco, né? Sim, mas aqui a gente é forte, a gente vai superar mais essa aí, então vai acabar dando tudo certo, Beleza. né? Querido, E eu obrigado por. Desculpa. gravei há pouco tempo um DVD chamado Crossroads, né? Então Sim. esse ano tem coisa para sair aí pela frente. Então é isso. Bom pra gente que é fã seu pra caramba, né, cara? Então, vem muita coisa aí do Marcelo Beleza. Gross. Querido, obrigado. Estendo o convite pra gente depois discutir, sei lá, o A Hard Day's Night, o Help, né? Vamos discutir, a gente é bitomaníaco pra caramba, né, cara? Como a gente Essa fala, né, cara? aqui, né? Com tudo que não falta relacionado a isso, né? Exato, exatamente. Meu irmão, um abração pra você. Fica com Deus aí. Silvio, Tudo de bom pra você. foi bom conversar contigo. Tamo Valeu, junto mano. aí. Falou. Valeu. E aí eu aperto o botão e acabo. Eu vou deixar essa parte só de sacanagem. Aí, grossa, aí, porra, aí a gente sem óculos, já chutando É, balde, bebendo vinho. não, tem que botar aqui, ó, cantando um pedacinho. I've got a feeling deep inside, oh Oh, yeah. yeah, oh, yeah. Já vai emendando as músicas, né? Já vai pra Don't Let Me Down, um medley. É, Caralho, caiu meu Ray-Ban, cara, é foda. é. Eu vou deixar isso aqui de extra enquanto passa os créditos, né? Igual do Larry B. Claro, claro. Que massa, velho. Que massa. Vamos falar contigo aí.
Acabou, Marilu, acabou. Olha lá, a Marilu já tá. Não, o Nara Leão tá aqui ele odeia sair de casa, né? Bah, ele tá aqui com um amiguinho dele. Ah, que bonitinho, Ela tem um Marilu. laptop só pra ela, a filha da puta. Ah, tem o laptop dela, ela fica em Só cima do pra laptop. Ah, ela. ele não quer ver a Marilu. Mostra a Marilu pra Helena. Ei, amor. Não, o laptop é dela lá. Eu tenho o meu, olha lá, vocês ali e o dela. Tá apertando todos os botões ao mesmo tempo. Cara, ela já desregulou. Eu nem sei mais se o computador funciona, velho. Eu fui tentar gravar um CDzinho, porque ele tem aquele CD recorder, né, e tal. Sim. Esse novo não tem mais, né? E aí eu desisti, Sim. cara, porque tá tudo. Ela já fudeu a porra, a fonte, a tela tá de cabeça para baixo, ela já. Deixa, mas é o único jeito, Gross, que ela me deixa eu dar minhas aulas aqui, cara. Porque senão ela fica no meu colo, ela quer apertar aqui, ela quer subir ali. Aí o que aconteceu? Eu coloquei um paninho ali, tá vendo uma flanelinha debaixo dela? E o computador fica quentinho, cara. Aí ela deita ali, ela dorme o dia inteiro, aí não me enche o saco. É o lugar que ela gosta, não tem, né? Não vai discutir com os bichos. E aí, meu amor? Aqui, beijo pra você. Vamos lá. Você se cuida, Valeu, hein? João. Aí, o vídeo ficando pronto, eu mando pra você. Tá bom, me Tá avisa. bom. Falou, um Valeu, abraço, irmão. Tchau, tchau. Obrigado, querido. eu que agradeço.